pessoal, para se falar nos dois segundos, por favor. Com certeza, Vitor. Paulo, pode começar aqui, por favor. Boa noite, Rogério. Matheus Guimarães, da Rede Gazeta de Rádio, aqui no Maçom. Um prazer estar falando com você. Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. A equipe do Bahia hoje jogou com muita volúpia na primeira etapa pelos lados do campo. Gostaria de saber se isso passou por um estudo que você teve durante a semana da equipe do CSA, já que existe uma grande crítica aqui em Maceió da falta de habilidade de Cedric e esses laterais do CSA na marcação. Isso é algo que é muito apontado por nós da crítica aqui alagoana. Houve esse estudo e vocês apontaram que esse lado do campo que vocês exploraram tão bem na primeira etapa realmente era o calcanhar de Aquiles da equipe do William Magalhães? Não, eu acho que não é. É que todo mundo só vê o lado ruim, né, do time. Eu acho que o torcedor do CSA deve dar valor à primeira colocação do clube na competição. Hoje perdida, logicamente, mas até então primeiro colocado. É um time que tem grande possibilidade de estar classificado para a próxima fase. Nós tentamos jogar com intensidade para explorar no começo do jogo. Nós tínhamos um time bem justinho hoje, formado por muitos garotos no banco, com exceção do Danilo e do Iago Felipe no banco. O resto tudo garotos que não treinam diariamente com a gente. Então nós sabíamos que nós teríamos que forçar o jogo no começo para ter o resultado. Fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas vezes que podíamos usar o Iago, concordo contigo, usar o Iago pelo lado e finalizamos a gol, umas bolas, uma com Nestor, uma com o Michel Araújo, um pouco precipitado, que poderíamos ser dado para o Iago fazer a jogada, como foi a jogada do segundo gol, né? Foi do segundo que foi com o Iago. Mas nós tentamos impor ritmo no primeiro tempo, que era quando a gente tinha energia. E aí depois do segundo tempo com as trocas, o time fica um pouco mais perdido realmente, tanto que a gente evita trocar porque ainda estão amadurecendo esses garotos, né? E quando entram 3, 4 deles junto, aí a gente pode ter alguma dificuldade de adaptação no sistema de jogo. Mas, repito, acho que tem que valorizar a campanha que o CSA faz até aqui e a gente também dá valor a mais um triunfo que a gente vem fora de casa, consegue vencer, manter uma sequência boa de resultados. De ruim fica o Michel, que sentiu um incômodo, vamos dar uma olhada. No restante a gente sai feliz pelo resultado e sabendo que tem que melhorar muitas coisas no decorrer da temporada. Rogério, boa noite. Parabéns pelo triunfo, parabéns pelos seus jogos também à frente do Bahia. No primeiro tempo você já falou que imagino que você tenha gostado. Uma equipe que mesmo trocando as 11 peças consegue manter boa parte daquilo que é feito pela equipe, pela outra equipe, aqui jogou o por exemplo. Mas no segundo tempo, que muito por conta das trocas dos garotos necessários, não deve ter te agradado tanto. Mas minha pergunta não é especificamente só desse segundo tempo. É uma ideia que ainda está sendo implementada para a temporada, então tem algumas coisas ainda que não estão no lugar do jeito que você imagina. Queria te perguntar o que ainda não está do jeito que você imagina, o que ainda precisa evoluir. Bom, primeiro é difícil você dar o mesmo ritmo de jogo quando você troca todo mundo, como você falou. Eu acho que o que segurou muito bem a gente foi o tripé de meio campo, que são 3 jogadores já rodados, experientes, e que deram o ritmo no último jogo, né, contra o Vitória, quando entraram. Nico, Eric e Nestor seguraram bem o jogo, e o William José, acho que centralizado, foi o que segurou e conseguiu distribuir. Kaique hoje fez um jogo melhor do que no anterior, que ele Jacuipense, né? Acho que fez um jogo melhor, tem treinado mais, e é assim que tem que ser, tem que se dedicar, cumprir taticamente as funções, e ele com a bola no pé tem habilidade, tem qualidade técnica, então jogou um pouco melhor. E o Michel faz praticamente uma improvisação, muitas vezes vindo como quarto homem de meio, né? O Iago acho que também conseguiu passar bastante, fez um gol, fez a jogada do segundo gol, teve outras oportunidades. E aí nas trocas é onde a gente começa a ficar um pouco mais frágil, mas lembrando que foram 2 jogadores para a seleção, ficaram 10 jogadores em Salvador, então também não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer um time e fazer mais trocas para aquele mesmo time. É muito difícil você manter um ritmo de jogo, mas feliz porque o David entra, apesar o David atacante, né, não o David defensor, entra no jogo, tenta algumas coisas, mas você vê que é os ajustes que são a diferença entre você treinar todo dia com um atleta e treinar às vezes, porque ele joga no sub-20, vem, e é onde dá os desencaixes, como foi o lance do pênalti, por exemplo, que ele não acompanhou a jogada, depois acabou esticando a perna. Mas faz parte do amadurecimento de todos, né? Não tem... E eu não quis trocar mais, porque senão ia desfigurar muito time com muitos garotos e era capaz da gente sofrer o gol de empate nos últimos minutos. Rogério, a partida do Iago no grupo, né? O torcedor já ficava esperando uma partida tipo essa, de fazer um gol, de aparecer mais.
O que é que você pode falar desse momento do Iago, que é um atleta que tem uma expectativa tremenda gerada em cima dele por conta de ter vindo do futebol europeu? Eu acho que ele teve essa lesão, que foi uma lesão chata. Eu tive essa lesão que ele teve, eu sei o quanto é difícil se recuperar. Ele fez uma partida melhor do que nos outros jogos, apareceu mais. Ele é um jogador que tem como característica a energia de chegar no fundo todas as vezes. Tem força, um jogador de muita força, de bom trato com a bola. Eu acho que vai fazer bem para ele esse gol. Acabou com uma pancadinha nas costas, também sentindo um pouco de incômodo. Acho que não será problema para o próximo jogo, mas com incômodo. Eu acho que ele precisa ganhar confiança, o torcedor, ele precisa dar motivos para o torcedor acreditar nele, o torcedor precisa também apoiar, né? Porque é um jogador que veio ano passado, quando ele ia mas quando ia ganhar uma oportunidade de fato, se machucou no último treino, ficou meses parado, está voltando agora. Nós temos que tentar, foi um investimento do clube e nós temos que tentar fazer com que ele renda cada vez mais. Mas é um cara que tem muita vontade de render, pode não estar ainda no seu melhor momento, mas tem muita vontade. No ano passado, agora a Copa do Nordeste, final no próximo domingo, você tem pelo menos 2 desfalques certos em relação à última partida, os 2 que estão com a seleção, tanto o Aras quanto o Lúcio. O Ademir é dúvida, né, que sentiu incômodo durante a semana, não sei se vai para o jogo. Você já pensou como vai montar esse equipe para domingo? Como é que está o Rogério nessa decisão estadual? Bom, nós tentamos fazer com que os jogadores viam de quinta à noite um jogo extremamente importante, de domingo um jogo de final. Eu acho que se a gente trouxesse hoje aqui, primeiro não iam conseguir render na parte física e eles precisavam dessa recuperação na segunda, treinar na terça. Hoje eles também tiveram para descansar, para a gente começar a semana de treinos amanhã. A partir de manhã a gente pensa, eu acredito que o Ademir vai estar presente, vai estar disponível nesse jogo para a final. E daí nós vamos analisar o que nós vamos fazer. A única coisa que eu tenho certeza, a ausência do Aras, a ausência do Lúcio, né? Mas a partir de amanhã, hoje nós quisemos usar bastante o William, porque ele precisa de ritmo. E o William é um jogador ele joga tão fácil com a bola, não é um jogador de tanto ataque a espaço, não é um jogador de muita bola no pé. Então ele que segurou praticamente todo o jogo na frente para dar tempo do time sair de trás. E se eu tirasse, eu não tinha... O Thiago características distintas, daí se eu ponho o Thiago, eu não tinha um ponta pelo lado direito, então nós tivemos que nos ajustar. E eu acho que ele se sentiu bem no jogo, ele pediu para ficar até o final do jogo. Também é um jogador que pode estar disponível para o jogo. Temos o Cauli, temos ele, temos Ademir, temos mais os outros todos que jogaram. Acho que fizemos a escolha certa e ainda combinou com um resultado positivo, mesmo não sendo o segundo tempo que a gente gostaria. Rogério, ano passado o Bahia perdeu o título para o Vitória, após a derrota fora, e agora tem a chance de você conquistar, junto com o teu grupo, o primeiro título no Bahia. Mas se não tem o apoio da torcida, como tem o apoio da torcida? Lá no estádio, no caso. Sim. Como concentrar o seu time para domingo, para evitar cair em qualquer tipo de provocação, terminar a princípio com os 11 e também voltar para o CT com o troféu do campeão baiano. Eu acho que vai ser um jogo dificílimo, como é sempre os jogos no Barradão. Nós já fizemos alguns jogos lá e é diferente, o gramado é diferente, as circunstâncias de jogo, o apoio do torcedor, claro que na Fonte Nova faz toda a diferença, mas eu acho que nós temos maturidade suficiente para encarar esse jogo, para não entrar em provocações, para estar concentrado na partida. Optamos por descansar 10 jogadores, ou 11 se contar com o Marcos Felipe, claro, o goleiro que é menos cansativo, mas seguramos um time e temos opções aqui também que nós podemos usar. Nós temos que lutar até o fim para manter esse resultado e jogar, logicamente, em função do gol, que é o que a gente sabe fazer. Nosso time não é um time que joga defensivamente em lugar nenhum. Então nós vamos lutar em objetivo do gol, que eu acho que o gol também nos aproxima, né, de um título. Vamos viver esses dias, trabalhar bem. Os jogadores já se recuperaram, dá para nós começar a trabalhar firme. Amanhã a gente chega de madrugada, mas nossa comissão técnica já treina com os jogadores que ficaram lá. Esses vão descansar. Sexta-feira voltam o grupo todo a trabalhar. Um objetivo único nessa semana que é ser campeão. E aí depois a gente Bom, primeiro que nós nem sabemos contra quem nós jogamos, nunca vi um campeonato que você não sabe na quarta-feira contra quem você joga. E aí nós vamos fazer novamente um outro time para quarta-feira, para depois ter o início do Campeonato Brasileiro e as fases importantes também de Copa Libertadores. Rogério, o sorteio da Copa Libertadores, o time do Bahia cai em um grupo que boa parte da imprensa brasileira considera um dos grupos da morte. Qual é a tua avaliação dos adversários e também da estreia que já saiu, a data e o dia que vocês vão jogar? Eu acho que é um grupo dificílimo,
ao mesmo tempo prazeroso você jogar contra campeões de Libertadores, né? Você tem um Nacional, que já ganhou, acho que são 3, né, do Nacional, 3 ou 4. O Inter 2 vezes campeão, o Atlético Nacional. Então, assim, são todas equipes com mais experiência, nós não podemos negar isso, que o Bahia na competição, mas é muito legal você jogar uma Libertadores fora de casa, com casa cheia. Você vai lá para Medellín jogar, pô, cheio. Você vai contra o Inter, com certeza cheio, e o Nacional também. Eu acho que essa é a paixão do futebol, nós temos que tentar desfrutar esse momento e nós vamos ser colocados à prova se nós temos time para competir com essas equipes. Tem o Campeonato Brasileiro no meio, ou seja, são 20 jogos aí que nós temos nesses 2 meses próximos, mas vamos ter que ser inteligentes e vamos colocar à prova o elenco que a gente tem. Se eu disser para você que nós somos favoritos, eu vou estar mentindo para você. Eu acho que os outros têm mais experiência na competição, jogam mais vezes na competição, mas nós não podemos deixar de competir. Eu acho que esse vai ser o legal. Libertadores é assim, eu acho que é bacana você poder jogar contra equipes já consagradas na competição e nós procurando o nosso espaço. Vamos competir até o final. Rogério, hoje você promoveu a estreia de 2 jogadores, o Zé Guilherme e o Ronaldo. Já falou do jogo. Eu queria que você falasse a respeito do Ronaldo, né? Goleiro contratado, o torcedor falava muito da questão de uma chegada de um goleiro. O que é que você pode falar dele? Bom, eu acho que ele foi relativamente bem no jogo, né? Eu acho que ele fez um bom jogo. O pênalti foi muito bem batido. Nós demos a oportunidade porque ele não podia jogar em outra competição, né? Então a gente também queria ver como ele estava. Ele já estava, acho que 2 a 3 semanas aqui treinando com a gente. Começa a ficar sem ritmo também, né? Poderia ter escolhido o Danilo para jogar hoje, mas como ainda tem o jogo da final do Campeonato Baiano, então nós preferimos hoje dar uma oportunidade para que ele também se ambientasse, começasse a sentir o clima, o jogo, conhecer os companheiros. E domingo nós voltamos para o Campeonato Baiano e ao longo do tempo nós vamos definindo, né? O Marcos Felipe também vem jogando muito bem, não sofrendo gols, vem sendo importante para a gente. Todos aqui têm a sua importância, têm o seu valor. O Danilo que nos colocou nessa chance de pré-Libertadores, o Marco que nos colocou em um jogo difícil na Bolívia, onde ele foi escolhido, e hoje o Ronaldo estreia. Aqui todo mundo tem seu espaço. Você vê o Kaique hoje, ele treinou, não foi tão bem hoje, jogou bem melhor, trabalhou, teve muito mais consciência tática, fez o que a gente pede, e é isso. Não é só o talento, é o esforço. O esforço se sobrepõe ao talento aqui. Lógico, se você tiver o talento aliado a ele, muito bom, né? Então é assim que funciona. E cada um vai tendo seus minutos e vai colaborando para jogos importantes e sair vencedores como hoje. Pronto, professor, encerrado. Okay. Pessoal, obrigado. Aí. Kaique chegando por aqui.